Agora. Agora tá. Não, mano, não deixa assim. Peraí. Deu certo agora? Deu certo. É pra Globo? Aí eu sei, mano. Olha lá! Isso aqui depois vai pro YouTube, lá. Ah, beleza. Boa noite, vamos então começar, né? Meus queridos, bem-vindos, né? Na defesa do nosso querido Teopolo. E a gente está com dois pedidos, né? Primeiro, para que ele faça o curso de Direito em mais 2 anos só, depois o mestrado, o doutorado e o concurso de professor. Nessa ordem, mas sem escala, tá? Porque o Álvaro também é o primeiro, que eu já sei que você vai ter 3, então vai dar tempo de ter os 3 com você primeiro. Aos seus pais, tios, seus amigos, sua esposa e ao Álvaro, bem-vindos. Querido Arthur está aqui, o professor Rodrigo, agradeço também a presença e já passo para você, Teopolo, a palavra para que você possa então fazer a sua apresentação mais breve possível para a gente passar para a mesa. Bom, perfeito. Boa tarde a todos. Prazer tê-los comigo, aliás. Queria primeiro começar agradecendo a presença de vocês, especialmente minha família, que enfrentou horas e horas de trânsito para estar aqui presente, está presenciando esse momento de conclusão do curso, aos professores, do professor Arthur, pela experiência, pela sabedoria que foi transmitida, ao professor Bruno, grande amigo orientador, aos amigos também que estão aqui presentes, especialmente para minha esposa, com a mãe da minha vida, que me dá alegria de ser seu parceiro, seu grande amigo. Pois bem, trabalho de conclusão de curso, eu tenho que trabalhar o tema de arranjos produtivos locais, então o título e todo o conceito que eu construí foi um estudo de caso dos arranjos produtivos locais no contexto de Minas Gerais. Em termos de conceituação, arranjo produtivo local nada mais é do que a aglomeração de empresas que cooperam entre si e também entre instituições de ensino, governos locais, governos estaduais, entre outros possíveis atores e agentes. E o conceito de governança com que eu estou trabalhando aqui é o formato, a forma com que as relações entre os atores locais e o governo estadual, por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a SED, mantém essa relação, estrutura essa relação. Pois bem, o arranjo produtivo local, ele decorre de uma série de conceitos, de uma série de definições que eu identifiquei a partir do Adam Smith, que vai trabalhar a ideia de especialização produtiva, especialmente das empresas, de forma análoga, que eu consegui entender nesse momento, no primeiro momento metodológico e bibliográfico, foi que as empresas elas também podem participar de uma forma extra, ou melhor, externa a essa relação de especialização produtiva, em que cada uma pode manter entre si uma correlação. E logo em seguida do Adam Smith, a gente tem Alfred Marshall, que é um grande autor e economista, vai trabalhar as vantagens da aglomeração produtiva. Ele define justamente que essa correlação entre empresas e outros atores vai favorecer ganho de eficiência, inovação tecnológica, entre outros benefícios, que é a aglomeração produtiva. Geograficamente, várias empresas e atores estarem aglomerados ou arranjados num ponto central. E é consequência natural também do sistema capitalista, de uma estrutura de produção que pretende assim, ganhar eficiência. Logo em seguida, a gente tem um outro economista também, que é o Schmitz, que ele vai trabalhar a ideia de clusters. Os clusters são as aglomerações empresariais, na tradução literal, talvez mais próxima de cluster, é a aglomeração. E aí o que ele vai trabalhar é justamente essa ideia de aglomeração empresarial, os conceitos de learning e upgrade, que são como um dos fatores que favorecem o desenvolvimento e a inovação dentro dessa cadeia produtiva, dessa relação entre vários atores e empresas, principalmente. E um segundo momento, ou aliás, uma segunda parte da metodologia, para além da questão bibliográfica, ou melhor, ainda na parte bibliográfica, existem 2 correntes de autores nacionais, que é o Cassiolato
e o SUSG? Eles fizeram parte, cada um ao seu tempo, de uma rede de pesquisa chamada Rede CIT, que é onde se pesquisam sistemas produtivos, sistemas locais inovativos, entre outras estruturas. E o Cassolato vai trabalhar a ideia de arranjo produtivo, vai abrasileirar o conceito de cluster a partir da definição de arranjo produtivo, tentando trazer ali uma ideia de que a especificidade econômica, cultural e política do Brasil faz sentido que a gente trabalhe a ideia de arranjo produtivo local. Suzigan e outros autores vão trabalhar uma ideia mais voltada para a parte técnica, né, a parte mais prática, vamos dizer assim. E muito de uma corrente italiana que vem ali dos clusters moveleiros no norte da Itália, eles vão definir que o sistema local produtivo, que é um conceito bem parecido com o APL, ele vai representar a mera aglomeração empresarial, diferentes graus de governança, de articulação entre os atores. Pois bem, avançando um pouquinho mais, na segunda etapa metodológica, eu me propus a avaliar a questão da governança, né? De como a sede se relaciona com os municípios, com os territórios, com os empresários e diferentes atores. E esses diferentes atores, eles se enquadram no conceito que a política estadual de apoio aos arranjos produtivos locais, que é o conjunto normativo central que traz a ideia de que a sede faz em favor ou desfavor dos APLs, aí, no caso, a governança local são esses atores a partir da definição da política. Pois bem, sobre alguns casos técnicos que eu acabei encontrando e explorando, tem os casos de Siqueira, que ele trabalhou tanto no Vale do Silício para analisar o que é a aglomeração produtiva, aglomeração empresarial a partir de uma lógica de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento econômico. Ele verificou diversas vantagens e, em seguida, a gente tem o caso de Fuini e Poleto, que eles analisaram o cenário do APL, cerâmico de Santa Cruz, e que cada um, à sua maneira, verificou que o APL consegue trazer vantagens e desvantagens não só à população, mas também à economia local, aos empresários locais, às indústrias, às universidades. Então, todos esses acertos e erros que eu consegui verificar ao longo da análise de uma série de estudos de caso, eles são um dos fatores fundamentais que eu vou trabalhar na conclusão, mais para frente, em relação ao porquê e o porquê não, aliás, de algumas coisas que existem atualmente na política. Pois bem, já avançando para a questão da política estadual de apoio aos arranjos produtivos locais, existe uma série de pontos a serem considerados. A primeira medida, a base normativa, ela vai trazer em um decreto, em uma lei, o decreto, se não me engano, é o 48.129 de 2023, a lei de administração, a lei de 2016, o decreto de 2021. A lei, especialmente, ela vai trazer 6 artigos, e aí nós que trabalhamos com as leis. 16.296, é isso? Então, nós que trabalhamos com leis e precisamos estudá-las, sabemos que em 6 artigos não tem muita profundidade, mesmo que nos seus parágrafos, incisos e afins, houvesse maior profundidade, mas não é o caso dessa lei, né? Ela traz com pouca profundidade, poucos detalhes, o que se espera de uma lei que cria uma política pública, que se propõe a levar o desenvolvimento regional às empresas, aos territórios, aos municípios de Minas Gerais. Em seguida, o decreto, ele já traz um pouco mais de panorama, né, complementa mais o panorama normativo, vai trazer ali mais alguns instrumentos para a política, mais objetivos, cria um núcleo gestor de apoio aos arranjos produtivos locais, que vai ser trabalhado futuramente também. Mas ainda assim o decreto ele não consegue atingir o nível do que se espera de panorama normativo para uma política pública. Tá? Em seguida,
existe a Resolução 24 de 2023, que ela é responsável por definir os critérios, metodologias e tudo que se insere na lógica que favoreça a análise e de reconhecimento e classificação de áreas produtivas locais. É a resolução que traz, a priori, né, essa ideia. Reconhecimento e classificação, eles basicamente vão se diferir no sentido prático, a partir do momento que o reconhecimento ele gera uma espécie de dever da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico em prestar assistência, favorecer e facilitar o acesso das empresas, da governança local, aos instrumentos e arranjos que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico consegue produzir, consegue entregar. E a classificação diz meramente qual o nível de estruturação daquele APL. Então, ela existe em 4 níveis. O primeiro seria o nível de APL em estruturação, e o nível 4 seria um APL já consolidado, seu funcionamento pleno. Ocorre que, em outras iniciativas onde existe avaliação de maturidade, níveis de maturidade, aliás, como a Embrapa faz, como o BDMG utiliza, trabalha, supera os 4 níveis. Você consegue descrever melhor o ponto que aquele território, que aquele projeto está, e a partir disso você consegue, né, dentro da metodologia da Embrapa e do BDMG, eles propõem construir ações específicas para projetos de diferentes níveis. Então, no caso da resolução, tanto lei quanto decreto, aliás, não propõe uma diferenciação sobre quais devem ser as priorizações, quais são as atividades que a sede deve necessariamente realizar em favor dos APLs de nível 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Então, existe essa defasagem. Em seguida, outro documento que compõe a estrutura da teia de governança da sede são as cartilhas orientadoras, que elas basicamente são ali um instrumento, um documento para orientar o servidor público, o funcionário das prefeituras municipais, empresários, representantes da governança local, a procurar a sede para poder fazer valer ali, ou tentar que aquele território que ele represente seja reconhecido como arranjo produtivo local. Então, por isso essa importância. Porém, tanto o decreto quanto a resolução elas apresentam em determinado grau uma série de contradições. O trabalho eu destaquei alguns, principalmente no que diz respeito à cartilha, que vai falar que a sede é um agente catalisador do desenvolvimento, só que, no final das contas, a postura que ela tem para com os representantes da governança local é completamente contrária, uma postura reativa, que ela vai estar ali apenas para responder a um chamado, não uma postura ativa e proativa, ou talvez altiva, que ela está ali prospectando, procurando gerar desenvolvimento, levar investimento, entre outras possibilidades voltadas ao desenvolvimento econômico local. Porque, por conseguinte, do que diz respeito propriamente à governança de dados, governança e espaço de tomada de decisão, eu elenquei o NGAPL, que é o Núcleo de Gestor de Agente Produtivo Local, e também a base de dados, que, no caso, a base de dados está descrita, né, está apresentada no anexo primeiro. Pois bem, essa base de dados, ela traz algumas informações muito interessantes, principalmente em relação à quantidade de APLs que existem hoje, são 72. Num primeiro momento, eu fui buscar essa informação junto à secretaria. A informação que eu tinha é que essa base de dados estava, a mais atualizada seria de 2023, então depois de muito sufoco, consegui ter acesso à base de dados atualizada, e que muito pouco tempo atrás, talvez 1, 2 dias atrás, foi atualizada no site o sistema, que, aliás, o Power BI, que é um sistema que dispõe os dados de uma forma mais prática, do site da secretaria, que ele foi atualizado recentemente. Portanto, parte do que apresenta aí em relação a 2023, né, aliás, pensando no 2023, é um avanço de pouco mais de 20 APLs reconhecidos, sem contar aqueles APLs que deixaram, os territórios que deixaram de ser reconhecidos como APL. Outro ponto interessante é em relação à presença de universidades, públicas principalmente. No caso, eu avaliei
os territórios dos municípios sede, são aqueles que são protagonistas no quesito ter maiores ativos e ativos mais importantes em relação a determinado nicho econômico, os municípios sede onde existem mais de uma PL, todos eles, direto e indiretamente, têm universidades públicas, federais e estaduais dando suporte. Então é o caso de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, de Itajubá, de Viçosa, de Uberlândia, entre outras cidades. No caso, eu elenquei 11, dessas 11, 5 são casos de terem diretamente universidades federais. Um ponto mais adiante, e que é bem interessante, apesar do governo estadual ter acesso, aliás, coordenar e gerenciar o ENE, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, a gente não vê o próprio governo dando ou utilizando o ENE como forma de articulação, de construção e aprimoramento a partir dos APS, o que ocorre contrariamente no governo estadual, aliás, no governo federal. Então, eu trouxe a citação do MEC, que o MEC ele propriamente fala, no caso do Cefet, que são Centros Federais de Educação Tecnológica, inclusive é de onde eu vim, o Cefet de Timóteo, e no caso dos institutos federais, todos eles são pensados para incluir mão de obra especializada e técnica no modelo econômico que existe naquele território. Então, assim, eu sou do Vale do Aço, os cursos que existem lá no Cefet de Timóteo são voltados à área metalmecânica, que é informática industrial, a química, a metalurgia, a ciência computacional. Então, tudo isso é construído de uma forma estratégica para atender as demandas de mão de obra técnica para o território. Avançando em relação ao IGE-PRL, então, o número de gestores de administrativos locais, o que eu verifiquei é que, apesar de existir um site que demonstra ali que a priori ele existe, que categoriza as instituições, empresas e agentes, inclusive o secretariado do governo do Estado, que compõe ali o núcleo gestor, então pela CEAPA, que é a Secretaria de Agricultura Pecuária, a CEINFRA, entre outras secretarias, inclusive a SED, que é a Secretaria de Agricultura Econômica, não existe relatos ali de reuniões, de diretrizes, de nada que é produzido por esse núcleo. Então, falta, em relação a esse núcleo, transparência para com a população. Em qual sentido? Quando vamos pensar em conselhos estaduais, do idoso, da criança e adolescente, da mulher, da assistência social, entre várias outras temáticas e pastas, que são mantidas, inclusive, pelo governo estadual, essa estrutura ela é construída buscando dar transparência aos atos que são ali discutidos e debatidos. Portanto, o NGAPL ele não replica essa mesma ideia, o que, na minha opinião, é bastante preocupante. E aí, já avançando para a conclusão, são 3 pontos que eu gostaria de trazer principalmente. O primeiro é que, em relação à lei, decreto e resolução, é necessário uma reformulação de toda a política que favoreça, aliás, uma reformulação normativa que favoreça toda uma conjuntura no quesito de desenvolvimento econômico que a SED passe a atender e trabalhar proativamente em favor dos municípios. E no contexto de Minas Gerais, um município de 853 municípios, quase 800 deles sequer tem condições de arcar com o próprio custo, o próprio custo operacional de folha de pagamento, para arcar com os contratos ali que ele mantém e que dependem diretamente do governo estadual e federal. É interessante que o governo estadual, através da SED, por meio da SED, possa favorecer, aliás, fomentar que esse município consiga ganhar autonomia econômica e financeira. Ao contrário, manteremos um ciclo constante de desinvestimento, que é um termo que ele denota ou direciona para não existir investimento em infraestrutura pública, na educação, na saúde, entre outras áreas. O segundo ponto interessante, que eu acabei já comentando, é a questão da necessidade do governo estadual passar a utilizar o ENE como também instrumento de política pública voltado para o desenvolvimento econômico. Não só para a educação, mas também para o desenvolvimento social, que são fatores e motores que alimentam o desenvolvimento econômico. Vou deixar só para os federais, Exatamente. Pois é. E que, inclusive, já existe
certo? O terceiro ponto é que, além de todos esses tópicos que eu trouxe, a necessidade de reformulação, de mudança de postura, é interessante também pensar na cultura econômica mineira, que existem, por exemplo, a mineração, a cafeicultura, a bovinocultura do leite, entre outras áreas econômicas, que em certa medida são priorizadas pelo governo estadual, mas são áreas e veios econômicos que não geram tanto valor agregado e desenvolvimento econômico. Não vão, a sua atividade não vai repercutir diretamente na melhoria da condição e qualidade de vida da população. Então é interessante pensar em comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, e pensar em estruturas em que o governo estadual possa fomentar, junto às instituições de ensino, seja ensino técnico superior, as empresas, associações, sindicatos, entre todos os outros possíveis atores, uma forma de favorecer e construir, de fato, o desenvolvimento econômico de forma universalizada. Então, é basicamente isso que eu gostaria de trazer nessa pergunta. Parabéns, cara, pelo trabalho escrito, pela apresentação também, tá? Quero destacar aqui os seus anexos, muito importante no seu trabalho também, para dar uma visibilidade. Uma coisa interessante está aqui mostrado nos anexos. As APLs de nível 4 é muito sintomático onde elas são, né? Então você vê lá, Patinga, no setor eletromecânico e metalúrgico, a de calçados, em Nova Serrana, a de Ubar, que é noveleira, e tem mais uma só, qual que é a que eu estou esquecendo aqui? Que é aqui, ó, a de Ubar, já falei, cadê a outra? Que é Santa Rita de Sapucaí, que é uma das mais tradicionais de eletroeletrônica que nós temos há quantos anos. E aí me surpreendeu que o café, o queijo, o laticínio não estejam com a PL de nível 4. Muito interessante isso, cara. Então, assim, parabéns pelo trabalho. Vou passar a palavra primeiro para o nosso querido Arthur aqui, agradecendo demais a presença dele, que é um cara que mora no nosso coração. E vai ter agora, né, o tempo que achar necessário, mas assim, bem objetivo para te abrir. Muito obrigado, viu, Arthur? Uma honra ter você. Primeiro, os professores que estão aqui, prazer estar aqui, no depô. Os familiares estão aqui. Eu tenho algumas anotações, mas eu gostaria de, primeiro, só fazer alguns apontamentos. Bom, primeiramente, o trabalho é bom. É muito bom. Foi bem escrito, a leitura foi fácil, foi claro, trouxe uma luz a um tema no nível que geralmente a gente não vê, e para mim eu fiquei muito satisfeito em ver isso, né? Aqui eu vou trazer uma questão, na página 25. Na página 25 aqui você coloca, por conseguinte, ela traz alguns conceitos: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento regional. Faltou o autor, né, pelo menos poder dar um embasamento biográfico aqui, que eu acho que ajuda bastante. Falar, eu estou pensando de acordo com tal autor. Entendeu? Mas isso não é coisa assim importante, não. É só você observar isso. E gostei muito também que parece que está tentando fugir da geopolítica, mas a geopolítica aparece quando você fala desse termo, né? Pensar a própria característica geopolítica do local, os interesses que tem no local, isso tudo para mim é fenomenal e senti uma falta disso, sério. Mas nada assim me preocupa, não. E por final, eu diria que observando o decreto, a lei é de um momento político distinto, 2006. E o decreto já é de um outro momento político que é mais próximo da atualidade. E observamos que, apesar de você tentar juntar os dois, não conversam muito bem, primeiramente por causa que nós temos uma lei que tinha uma ideia de uma coisa que estava surgindo e um decreto que fala que não é problema do Estado. Literalmente isso. E aí me surge a minha primeira pergunta que eu faço para você. É possível uma APL sem uma participação do Estado? Entendeu? E por causa que, observando a própria realidade do Brasil, a realidade de Minas Gerais,
onde é que nós vamos juntar todas essas indústrias, todas esses níveis industriais, transformação, que vai depender da infraestrutura tecnológica, infraestrutura rodoviária, infraestrutura de água, luz, esgoto, etc. E até mesmo o investimento inicial, que é como o professor falou, coitado, sobrou aqui para as federais. Porque nem a UEMG está se indignando para poder participar mais disso. Na verdade, ela está sendo desmontada. Daqui a pouco não vai sobrar mais nada, talvez só sobre os prédios. E isso é uma pergunta que eu faço, porque me parece que você deixou claro isso, mas ficou até um pouquinho com medo de falar, né, que não tem como, o decreto não conversa com a realidade. No Brasil, hoje nós precisamos de um empurrão, o carro não pega sozinho no Brasil. E aí, exatamente. Como é que vai conversar? Vou lá, levar lá, para você falar, no município não tem nada. No interior lá de Minas Gerais, nem estado de terra, só tem estado de terra. Como é que vai fazer lá virar um polo, fornecer um produto, se não tem nem o básico, né? Aí a pergunta que eu faço, o principal é essa aqui. É compatível a políticas e a construção de APLs com a política econômica neoliberal que tem sido construída no estado de Minas Gerais? Vou começar primeiro por essa pergunta, pessoal, respondendo o seguinte. Hoje, o que o governo estadual tem trabalhado é uma lógica que vai fomentar ali os empresários na agricultura. Atualmente é essa, é uma das realidades. Então, vemos recentemente, inclusive, o Zema, né, o governador, fazendo a defesa uma luta contra o movimento sem terra, entre outros movimentos políticos e sociais, que é para defender especialmente o agro. Então, assim, está alinhado com o governo executivo, com o governo estadual, exatamente para esse nicho. Existe também alguns outros casos em que os amigos do governador têm benefícios fiscais, e não convém citar muitos aqui, mas especialmente a Localiza, que é talvez o caso mais escancarado nesse cenário. Então, a política de arranjo produtivo local, como ela foi construída, lá no anexo, que é o caso do decreto, né, que o momento da lei de 2006, essa estrutura ela foi muito embrionária, foi ganhando um pouquinho mais de movimento a partir dos anos 2010. Então, até no sentido da bibliografia mesmo, o aumento de trabalhos vem ali nesse período. Então, existe um primeiro momento nos anos 2000, muito inspirado nos trabalhos de Fix, do Alfred Macho, entre outros autores, mas, de fato, a política estadual ela não conversa com o resto dos setores. O professor Bruno trouxe a questão aqui da cafeicultura, né, dessa parte mais específica, por exemplo, da bovinocultura do leite, né, que, de certa forma, não tem tanta predominância no Estado, mas quando a gente vai avaliar a resolução, esses setores estão beneficiados para serem reconhecidos como APLs, né? Um dos critérios para o reconhecimento é alcançar, no sentido geral, alcançar um coeficiente local de nível 8, de grau 8. Esse coeficiente ele é considerado e calculado a partir de fatores econômicos e produtivos daquele setor para a sua região, entre vários outros critérios. Mas, no geral, a agricultura ela tem um benefício de ter que alcançar só o coeficiente local de nível 4. Então, é um facilitador. E aí, no final das contas, eu entendo que existe uma linha tênue entre o que é o favorecimento, o que é o incentivo e o que é eu deixar sozinho para ver o que vai dar, assim, dessa forma. E aí, em relação à primeira pergunta que eu trouxe, o APL, para efeitos normativos, ele só passa a existir a partir da publicação de uma portaria, né, que é publicada pela sede, Diário Oficial do Estado e tudo mais. O que muda do APL conceitual para o APL reconhecido pelo governo do Estado de Minas? É só a chancela do governo do Estado falando, olha, isso aqui é de fato
o que a gente entende como arranjo produtivo local. Por muito tempo, no caso do Vale do Aço, não foi entendido como uma PL, tanto que a própria base normativa ela vem ali a partir dos anos 2005. Né? O primeiro debate no nível estadual que existe em relação à PL vem em 2005, na Assembleia Legislativa. Então, já existia o Vale do Aço, inclusive com esse nome, muito antes. Né? Então, aí existe essa diferença da aplicação do conceito, da definição, para o que o Estado vai chancelar e dizer: isso aqui, para mim, é um arranjo produtivo local. E essa chancela, esse reconhecimento, ele gera uma série de obrigações por parte da sede, que é o caso dos objetivos, que também estão definidos em decreto-lei, como uma resposta ao pedido desses territórios por um melhor incentivo, acesso aos mercados externos, internacionais. E sim, conversa bastante com geopolítica. Eu tentei fugir um pouco para talvez limitar livros. É um ponto muito interessante, inclusive, né, no último ou penúltimo anexo, se não me engano, eu proponho a avaliação dos APLs a partir de abordagens paradiplomáticas, que eu entendo como um conceito válido. Alguns colegas, aliás, do direito internacional discordam, mas a paradiplomacia seria ali a responsabilidade ou talvez a autonomia dos governos subnacionais, seja ele de província, municípios, estados, enfim, estruturas que não são diretamente do governo federal, mas que elas têm autonomia, apesar de não ter a legitimidade judicial, em buscar o apoio, o investimento, ou então atrair empresas. Ela só não pode assinar um tratado, mas toda diplomacia não pode. Exatamente. A Rússia, exatamente assim, a Rússia, eles podem tudo, os governos regionais, menos assinar o tratado. É só assinar o enviar tratado. uma comunicar assim. Minas tem escritórios, Tem. O Brasil tem escritório na Europa, Na China, tem tudo. E a gente faz missão. Exatamente, as missões são sensacionais. A questão é da continuidade, é isso. Faz sentido, né? conseguir levar isso para os municípios. O principal ponto. Um buraco no meio desse caminho, né? Exatamente. Satisfeito, pessoal? Estou muito satisfeito. Muito obrigado. Passo então a palavra para o professor. Boa tarde a todos, é um prazer, uma honra. Agradecer ao Luiz pelo convite, comentar com o seu Arthur, comentar com os seus familiares, uma honra estar aqui. Falar que eu estou extremamente feliz com o seu trabalho. Espero demais do que é o curso Ciência do Estado. Eu acho que o curso Ciência do Estado é justamente isso. Um curso que veio ajudar a população. E é isso que você trouxe no seu trabalho. Eu vou falar com você que eu nunca tinha ouvido falar da PL. É um tema novo, uma coisa que eu fiz há 20 e tantos anos. Então, eu estou de parabéns sobre a riqueza do trabalho, a profundidade que você escreveu. É um trabalho que tem mais um pouquinho uma dissertação de Estado. Eu acho que tem que caminhar para uma dissertação. Eu acho que das coisas você não pode perder o trabalho tão rico, tão bem escrito como você fez. Mas vamos lá. As perguntas que eu tenho. A experiência ficou muito bem feita. Você tocou, mas você não aprofundou muito sobre esse tema que o Arthur perguntou para você. O Arthur perguntou. Você não acha que a APL não pode gerar uma concentração de poder num determinado grupo econômico? Primeira questão que eu faço para você. Segunda questão que eu queria que você falasse, que eu vi aqui no seu trabalho no finalzinho, quais as diferenças de níveis na APL? 1, 2, 3, 4, o que vai mudar de um para o outro para ser classificado como 1, 2, 3, 4, um nível? E, para o empresário, qual que é a importância da sua atividade ser incluída numa APL? Qual que é o benefício, o incentivo que ele tem
ao adotar uma PL. Né? Somente perguntas provocativas, né, para contribuir com o trabalho, para estar te parando o que mais E a área dele é empresarial, né? Falando, o foco é esse mesmo. A questão do empresário. Fica à vontade. Enfim, professor, muito obrigado pelas perguntas. Em relação à primeira pergunta, né, em relação à concentração de poder econômico, político, né, na mão de determinados grupos de empresários, o que eu considero muito interessante, eu entendo o seguinte: existem diversos nichos econômicos. Por exemplo, no sul de Minas, a gente tem o APL de asas rotativas, que é basicamente helicópteros, drones, mas principalmente helicópteros, e também na área de defesa, que produz determinados tipos de armamento, inclusive alimenta parte do arsenal da Polícia de Minas Gerais, da Polícia Militar. E o interessante, nesse caso específico, que ele é voltado, direcionado para um setor estratégico a nível federal, mas também estadual, por estar presente no arsenal dele, né, do Polícia Militar, que exige, inclusive, regulação por parte do governo federal, que acaba limitando determinados tipos de avanços ou de violações muito graves por parte das empresas. E no contexto geral, assim, o APL ele vai buscar não só o fortalecimento das empresas, mas uma melhoria, né, ou, aliás, uma pluralização entre as empresas de núcleo e de suporte. Eu acabei não tocando nisso ao longo da explanação, mas as empresas de núcleo elas vão ser aquelas de atividade que se correlacionam diretamente à atividade principal. Então, no APL, que é as tratativas de defesa, seria as fabricantes de helicópteros, de drones, de munição, e de suporte são aquelas fornecedoras, consultoras, os contadores, os advogados, todas aquelas áreas de suporte que não são atividade final. E que nessa lógica, né, que se propõe o APL, segundo o Canciolato, a própria definição do decreto, onde existe a cooperação. Então, não só a cooperação é um dos objetivos da sede em relação da secretaria, em relação àquele território, aqueles eixos produtivos, mas também de incentivar que exista uma cultura empreendedora que alimente não só as empresas de núcleo, mas também as empresas de suporte. Então, assim, a proposta em termos de empreendedorismo gerados da sede para a população, aliás, que deveria ser gerado da sede para a população, é que fossem criadas novas empresas, houvesse um incentivo das empresas, de pessoas a criarem suas próprias empresas naqueles nichos. O incentivo é tributário, fiscal, E aí monetário. são várias as possibilidades. Né? Existem APLs em que o governo estadual vai articular, junto aos governos municipais, incentivos fiscais, isenção de IPTU, às vezes até de ISS, em determinados casos. Então, pode ser também, outra dia eu tive uma discussão muito boa com a Maria Clara, ela perguntou qual seria o interesse do Google em entrar em uma APL tecnológica em Belo Horizonte. Eu falei, olha, são vários. Ele pode querer criar um servidor ou uma estrutura de processamento de dados que ocupa um espaço gigantesco, consome energia gigantesca, só que não existe tanto espaço disponível no horizonte, não existe, por exemplo, cabeamento de energia, cabeamento do tráfego de dados tão alargado que aguente a banda de informação que vai ser utilizada. Então, ele tem que fazer essa articulação com a prefeitura municipal, com o governo estadual e, possivelmente, também o governo federal, para fazer as ligações de cabeamentos junto nos estados costeiros, que é parte deles que existe, né, os tráfegos de escados submarinos, enfim. Então, é interessante, independente do porte, que o empresário, que o conjunto de empresários busque por reconhecer ou busque naquela estrutura onde existam outros como ele, mesmo em níveis diferentes, consiga existir o reconhecimento por parte do Estado, justamente para ter essas mediações junto a atores diversos.
Então, quando o Estado chancela o APL, ele também está dizendo assim, vou carregar você no meu colo, vou te levar para conhecer o embaixador da China que está trabalhando com esse tema, ou então o embaixador de tal lugar, o empresário que veio de fora, ou então fazer todos esses tipos de articulações que vão facilitar e fomentar verdadeiramente, seja também pelo incentivo que as universidades e instituições de ensino criem cursos, criem bolsas, criem incubadoras, entre outras estruturas que Essa forma que eles chamavam de tripla hélice. Exatamente. Né? A universidade fazendo a pesquisa, o Estado fazendo toda essa questão da infraestrutura, das normas, etc. E a empresa produzindo a inovação, né, na prática. Eu quero dizer da minha alegria profunda por vários motivos. Primeiro, porque eu Depolo, né, uma geração pessoal minha, né, e o grande amigo Depolo, companheiro aí de jornada, registrando aqui que não é só no TCC, mas em todas as ações do Depolo na faculdade, o Grupo de Estudos GEA não estaria ainda funcionando sem o Depolo, e ele já fez novas gerações, ele já deixou aí coisa aqui. O trabalho, principalmente, é um trabalho maravilhoso. A cara do Conselho do Estado é realmente um trabalho que tem algo a oferecer para a sociedade. Ele não é uma discussão teórica, simplesmente para ir para uma gaveta, para uma prateleira. Ele é um trabalho que, ao ser publicado, ele vai ser de utilidade. Né? Ele traz informações que são de utilidade. Você imagina, não só para as APLs de Minas, mas para o Brasil inteiro. Né? Principalmente, é um artigo, talvez até um livro, que deveria estar na biblioteca de todas as câmaras municipais e das prefeituras. E das empresas, né? E da banca, porque eu acho assim, você vê que as perguntas, elas foram extremamente pontuais e permitiram que você pudesse responder com brilhantismo questionamentos do texto e além do texto. Então, assim, foi uma oportunidade para você mostrar o profundo conhecimento e sua utilidade com o tema, e a seriedade que você levou. Emocionei. Fiquei emocionado, desculpa. Porque você levou esse trabalho. Então, normalmente a gente pediria tudo para sair, mas eu tenho certeza que eu falo aqui em nome de toda a banca. A nota já necessária. É uma pena que não possa ser maior, que não caiba qualquer distinção, mas eu quero que vocês saibam que sempre foi aprovado unanimemente uma nota 100 com louvor. E quero dizer à sua família que é uma honra que vocês estejam aqui para presenciar esse momento, viu? E que está gravado, que bom. Eu te passo as palavras para você fazer um comentário final que você deseja. Muito obrigado, também me emocionei bastante. Sou bem emotivo, então se cair algumas lágrimas, não acho estranho. Está até um pouco sem palavras, né? E agradecer principalmente a todos vocês que estão aqui, mas principalmente ao professor Bruno, tem acompanhado essa jornada, pegou esse projeto, essa ideia, ajudou a tocar, a construir a minha família, que faz parte assim, de todos os meus planos, todos os meus sonhos. Tenho muito orgulho de tê-los comigo aqui. Nossa, até fibra as palavras. Mas aos professores, muito obrigado pela presença, pelas perguntas. Foram perguntas que, com certeza, além de contribuir no debate, assim, mas também na reflexão crítica acerca do que o APL dos seus vantagens para a população do estado de Minas. É importante destacar que o APL, enquanto política pública, ele pode ser implementado, inclusive fomentado, de forma a melhorar a qualidade de vida da população que lá na ponta dos municípios, nos bairros, nas ruas, não tem acesso à infraestrutura, não tem emprego digno, não tem condições mínimas de terem uma vida digna. E aí a ideia do APL, enquanto uma atividade que o Estado precisa tocar, é justamente de conseguir construir essa estrutura, de conseguir construir qualidade de vida para a população. O tema é muito importante, eu espero que
todos que estão aqui hoje, até quem vai ver depois, possa pensar e conseguirmos construir uma melhoria para a população, não só dos municípios, mas todos os mineiros. Muito bem. É isso. Muito bem. Aqui, ó. Pega esse trem, não. Já não vou levar lá para você. Me manda foto. Queridos, muito obrigado. Aos meninos aí. Ah, emoções. Tem até hoje à noite para resolver isso. Ô, Rodrigo. Oi? Vou fechar hoje à noite. 9 horas tô fechando o sistema. 9 horas. Tá, eu dou as 10. Obrigada. Eu acho que eu nem cheguei em casa, eu chego, mas é porque ela tava Tô abrindo sessão pra você só. Luiz, Vou mandar. sem pausa. Prepara. A pausa eu nem decidi. Bota a pausa. Eu quero dar um passo para ele. Teve que achar até para a gente no primeiro canal. Eu cheguei sem Você tem mais alguma coisa? Então, quem for ver depois.